Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Lupa Cristã e hoje no vídeo que vamos abordar hoje vou fazer um react aqui e alguns comentários sobre um podcast que tivemos aí como convidado o Dr. Rodrigo Silva, tendo participação aí do César Cavalcante, Lucas Gesta, também bateram um papo ali sobre apologética cristã e acabaram chegando no tema ali de exclusivismo adventista. Será que os adventistas são exclusivistas no ponto da salvação? Será que eles acham que só eles serão salvos por causa do sábado? É sobre isso que a gente vai ver hoje aí no vídeo. Então, antes de a gente entrar, deixa o seu like, comenta aí embaixo, clique em compartilhar, faz inscrição aí no canal também, para a gente continuar crescendo e trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Então deixa dicas aí de conteúdos que vocês gostariam de acompanhar aqui também, tá? Vamos lá, sem muita enrolação, direto para o vídeo, né? Vamos dar play aqui. Mas assim, o que eu acho que é interessante é a evolução denominacional. Posso falar? Ou tô falando demais? Não, eu falei assim porque eu gostei disso. Porque o que acontece? Darwin, viu, sabe qual foi o primeiro encontro ecumênico brasileiro? Primeira conferência ecumênica do Brasil. Quando? Foi quando um metodista e um presbiteriano subiram no púlpito, no Nordeste, na década de 60. Foi chamado de Conferência Ecumênica. Porque aqui no Brasil, 60, presbiterianos não achavam que os metodistas iam ser salvos, e nem os batistas achavam que os outros iam ser salvos, e todos eles também detestavam os pentecostais, e adventista não... Desculpa, nem deveria existir. Eu vou deixar você concluir o seu pensamento, mas ele está tornando mais claro a minha resposta do que eu. Eu não estou negando que a igreja adventista tinha esse comportamento, eu só estou colocando que ela não era única, isso era praticamente todo mundo. E todo mundo era exclusivista. E botam que eram só os adventistas. Desculpa, é que eu quero que você termine. Eu não estou dizendo que é só os adventistas. Não, você não. É que eu estou respondendo... Você, eu já conheço o seu pensamento. Isso. Mas tem muita gente que me bate e vem, às vezes, até em diálogos com você, e fala o seguinte, os adventistas e os demais. O máximo que eles acreditam são os mormons, testemunhos de Jeová, e põe os adventistas e os demais. E ele está trazendo uma verdade histórica aqui, que esse erro adventista de exclusivismo era de todo mundo. Então, se eu vou bater no adventismo, eu vou bater em todo esse grupo que ele está falando. Exato, gente. Isso daí é uma questão que não vem na igreja adventista, veio do mundo protestante como um todo. E não é algo recente até da década de 60. Se você pegar historicamente, lá na Reforma Protestante também, uns e outros não se batiam entre os reformadores. E isso daí vai se aproximar mais aí depois por causa de necessidades sociais quando eles vão para os Estados Unidos. Então, realmente, essa questão de discursos exclusivistas, eles acabam acontecendo sim em outros ambientes também, além da igreja adventista. E até hoje, algumas denominações acabam tendo alguns discursos exclusivistas também. Concordo com essa leitura. O que eu estou falando também é bom para o debate, porque assim, historicamente, se a gente for pegar a Reforma Protestante, a gente chama tudo de protestantismo. Mas eles não se reconheciam, eles chamavam de religiões. Então, se você é reformado, você é da verdadeira religião cristã. Se você é católico, se você é luterano, se você é menonita, enfim. Se você é anglicano, é outra religião ainda. Quando vem os Estados Unidos e vem imigrantes de todas essas denominações e vão juntos e começam a construir a nação, vai haver alguns eventos chamados Great Awakenings, grandes despertamentos, em que você vai ver um pastor de uma igreja fazendo um grande avivamento. Jonathan Edwards, aquele metodista que eu sempre esqueço o nome. Oh my God. Não, o fundador do... O Murray? Não, o grande nome do metodismo americano. Esqueci agora. Mas, enfim, você vai ter um pastor congregacional pregando na... Não. Você vai ter um pastor congregacional pregando na Batista, um pastor batista pregando na Metodista, um pastor metodista evangelizando o presbiteriano, e aí pela primeira vez você vai ter uma experiência de protestantes, que a gente hoje chama tudo de irmão, né? Reconhecendo no outro que existe Deus ali. Então isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos a partir do século XVIII e XIX. Depois a gente vai ter, no século XIX, o surgimento das juntas de missões, que você tem muito mundo para evangelizar, pouco recurso. Aí se junta. E aí, quando tá lá no campo, meu amigo, missionário, na China, na Índia, não tem denominação, você vai precisar de cada um. Então você vai ter outro comentar isso aqui, ó. O que acontece, gente, as juntas de missões é um processo que acontece até hoje, tá? Não foi só ali
mais antigo e tal, mas até hoje. Hoje tem alguns países que ainda estão começando a ser evangelizados, onde você chega lá e já tem, às vezes, um missionário local. E de diferentes religiões. Inclusive, tem testemunhos que eu já vi também, de que, às vezes, um pastor protestante chegou em um ambiente e lá naquele ambiente tinha um padre que estava fazendo já um trabalho missionário, e o pastor protestante ele só continuou o trabalho do padre. Não tentou criticar como se fosse só porque ele era católico, etc. Não, ele prosseguiu ali no trabalho em parceria com aquele padre. Então, essas juntas de missões, elas são essenciais para a pregação do evangelho, porque às vezes já tem alguém que já está lá, já está familiarizado com o contexto e facilita a entrada de outros cristãos também. Alteridade. Congregacionais, com presbiterianos, com batistas, com metodistas. Então, todas as denominações cristãs, elas seguem um exclusivismo e todas elas vão se excomungar até determinado momento que você tem uma evolução. Não, realmente... E aí eu vou citar uma experiência pessoal minha. Na Igreja Batista, a gente cresceu entendendo que adventista era seita e era heresia. Mas toda vez que o quarteto cantava... Arautos do Rei. Cantava Arautos do Rei. Toda vez que o coral cantava a Prisma. E aí veio a década de 2000, veio Leonardo Gonçalves, veio Raiz Coral. Aí daqui a pouco você tinha todas as igrejas batistas e outras igrejas tradicionais cantando músicas adventistas. E aí depois veio o Rodrigo Silva. Cantando também música. Pregando, ensinando todo mundo. Não, Rodrigo Silva, Novo Tempo. Então, adventista era aceita, mas quando começaram a entrar em contato com a música, com a cristocentrismo da teologia musical, da volta de Jesus, depois o Rodrigo Silva como um apologeta cristão, e às vezes até outros pastores da Adventismo do Novo Tempo, essas barreiras foram caindo na vivência. Então vocês entenderam, gente? Muito dessas questões de considerar o outro exclusivista, ou até mesmo de ser tratado como exclusivista, acabou caindo somente por conhecer o outro, tentar entender o outro, né? E isso não aconteceu somente na música, né? Isso aconteceu também dentro da teologia. Aqui eu tenho um livro, por exemplo, que é o livro Questões sobre Doutrina. É um livro que ele foi escrito, aqui tem até na capa dele está escrito o clássico mais polêmico da história do Adventismo, que ele é um produto de várias reuniões e diálogos, né, entre alguns porta-vozes adventistas e outros representantes de igrejas protestantes, onde esses representantes fizeram questionamentos, levantaram várias perguntas para líderes adventistas sobre alguns pontos que eles não tinham conhecimento ou não entendiam direito, para a igreja adventista explicar. E assim eles demonstraram que a igreja adventista não era uma seita, que não era tão extremamente exclusivista e etc., como todo mundo ali achava. Inclusive é um livro que eu recomendo muito para quem gostaria de conhecer um pouquinho os pontos da igreja adventista, no que concorda com os protestantes em geral, no que discorda, no que acrescenta, no que não consegue chegar num ponto ali. Então é um livro bem interessante. Então até na parte teológica também começaram a ter esse contato também, uma aproximação com irmãos da igreja adventista. Vamos lá. E eu acredito, eu vejo que eu tenho amigos, pastores adventistas, o mesmo. Eles ouvem o Hernando Dias Lopes, eles assistem seu programa, eles consideram a gente como irmãos, eles às vezes até estudam em instituições não adventistas. Então acho que tem dois movimentos. Aí não é comigo, vocês são especialistas. Dois movimentos dentro da igreja adventista, basicamente. O que é o fechadão, que todo mundo vai para o inferno se não guardar o sábado. Tô sendo pejorativo. É que assim, você está equivocado nessa conclusão. Análise, beleza. Mas o adventista que não. Os protestantes são meus irmãos. Eu sigo assim com o sólido da reforma. O adventista profissional, o adventista mesmo. Sim. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Não é abrir mão do sábado, mas reconhecer a salvação nas outras igrejas protestantes. Sem o sábado não dá. Então essa questão, por exemplo... Sabe que a Ellen White fala que o sábado... Calma aí. Claro que dá sim, gente. A igreja adventista não coloca que o sábado é ponto de salvação para todos, não. Nem na verdade para os adventistas em si. Não é você não é salvo por causa do sábado. Inclusive a Ellen White, que talvez acho que vai ser isso que o Rodrigo Silva vai comentar ali. Ellen White, ela vai falar também lá no livro Grande Conflito que a questão temos irmãos de outras igrejas que não são adventistas ali no caso,
que guardam o domingo. Inclusive ela menciona, inclusive cristãos católicos, que pela sinceridade deles, eles são cristãos fiéis a Deus e que têm ali essa conexão e a salvação em Cristo, tá? E ela lá no Grande Conflito vai especificar ainda mais. A questão do sábado vai tomar uma importância maior escatologicamente lá no momento final, onde ela apresenta a questão de decreto dominical, que aí é uma interpretação escatológica adventista. Mas ele não é um ponto de salvação para você que é batista, para você que é presbiteriano e etc., visto que Deus está olhando a sua sinceridade nesse aspecto em que você vive, inclusive na sua guarda ao domingo. O que a Igreja Adventista coloca como ponto de salvação, e vou até pegar aqui o livro que eu falei, Questões sobre Doutrina, aqui lá na página 50 desse livro, na página 50, né, e a 51, ele vai abordar alguns pontos que são semelhantes com os protestantes como um todo, né? E aqui vou ler alguns dos pontos só para vocês verem o que é a salvação para a Igreja Adventista. Ó, que a morte, aqui está no ponto 7, que a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo, uma vez por todas, é todo suficiente para a redenção da raça humana. Então, é a morte de Cristo que é todo suficiente, né? Vamos ver aqui mais algum outro ponto. Olha só, ponto 13, que ele coloca aqui, ó, que a salvação por meio de Cristo é pela graça somente pela fé em seu sangue. Então, não coloca aqui o sábado realmente como uma questão de salvação e etc. Coloca aqui que é comum a todos, né? Em ponto 15, ó, que o homem é justificado pela fé. Então, você percebe aqui que, na verdade, a crença essencial da Igreja Adventista é a mesma crença dos protestantes. Inclusive, ali está no aspecto de semelhança e harmonia com outros protestantes, aqueles pontos ali que eu citei. Mas vamos ver aqui a resposta do Rodrigo Silva. Não são divisor... Estou parafraseando, posso trazer o texto também. De quem está com Deus ou não, até que o decreto... Até lá na frente. Então vamos lá. O que é a marca? O que é o decreto que a selo de coloca. Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. Você vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. Então, mas não somente então cai isso. por terra isso que você acabou de falar. Não, não cai por terra. Pelo seguinte. No Apocalipse deixa bem claro o seguinte. Quando a besta surgir, vai ser colocada uma marca na testa e uma marca, na mão direita. Na mão direita. Nós temos que entender o Apocalipse como... Mostra o texto. Não, é que, o assim, eco do Antigo Testamento. O que está mostrando ali? Uma contraposição à lei de Deus. A minha abordagem não foi nem discutir o assunto, mas claro. tipo assim, quando você diz assim, não, a Ellen White falou que nem o sábado nem o domingo, mas peraí. Para o Adventista, quando eu brinquei aqui falando o Adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é... O Adventista não vai deixar de guardar o sábado, a não ser que ele se afaste da sua fé, mas ele não é colocado como ponto de você só vai ser salvo se você estiver na guarda do sábado. Não, a gente viu ali o que é os pontos de salvação. O documento deixa bem claro, é o único somente pela fé, pela graça em Cristo, tá? Justificação pela fé. Fato. Então, tipo assim... a Ellen White diz que é o sábado ou domingo, não sei o que... Não, tá. Mas, com todo respeito, claro. para você, para o Adventista, isso é um ponto salvífico. Não é... Isso é um ponto Deixa eu te salvífico. perguntar. Se Adorar você a imagem de perguntar escultura assim, para você é um ponto salvífico? Se você perguntar assim, se um Adventista abre mão do sábado, fala, não sou sabatista. Eu entendi Romanos 14. Porque Romanos 14 é assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. E Deus recebeu como seu. Está lá no texto. Aí, se você diz, não, a luz que eu recebi está lá em Romanos 14, eu julgo igual todos os dias. Todos os dias para mim é dia do Senhor. Tá bom. O Adventista, não, esse irmão não vai ser, ele vai ter problema na igreja local. Ele vai ter problema na igreja local. Ele está confundindo aqui agora a questão de ponto de salvação com questão de prática de uma igreja. Então, as práticas de uma igreja e você se tornar membro da igreja, você vai ter algumas práticas. Não tem como ser adventista do sétimo dia se eu não guardar o sétimo dia. Agora, como ponto de salvação, não é bem assim. A questão para a questão adventista, o sábado vai ter uma questão escatológica, aí vai demonstrar sua fidelidade a Deus. Aí sim. Mas nesse aspecto de hoje, etc., a gente não tem isso, tá?
A gente crê sim na salvação, inclusive a Igreja Adventista acredita que a maior parte dos salvos não está na Igreja Adventista. Está fora da Igreja Adventista, inclusive. Pelo seguinte motivo. Vamos separar uma coisa aqui, César. Quando você fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser membro daqueles... Ele vai ter problema com a denominação. Tudo bem, mas vai ter problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência que teria uma igreja Assembleia de Deus pentecostal ter como um assembleiano alguém que nega o batismo com o Espírito Santo. Então não significa ou a mesma situação mas de alguém cheio batista... Na Assembleia. Está cheio na Assembleia de pessoas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, eu tô falando assim, detalhes ali, detalhes. Aí, gente, depende muito da igreja de Assembleia. Muitas igrejas de Assembleias não aceitam também se a pessoa não aceitar que o batismo de línguas estranhas é uma questão do batismo do Espírito Santo, tá? Se a pessoa não for batizada com o Espírito Santo, algumas igrejas ali, assim, através do dom de línguas, algumas igrejas de assembleias, eu já verifiquei isso, acabam não aceitando aquilo ali como membro. Se a pessoa disser que não aceita isso como ponto, a igreja não acaba aceitando ela ali realmente como membro, tá? Porque foge da crença de algumas. Não são todas, mas algumas funcionam sim assim. Depende, se tá tudo bem, eu tenho as minhas dúvidas. Na CGADB, não. Exatamente, principalmente que hoje tem Assembleias de Deus. Tem Assembleia de Deus do cabelo, do corpo, tem Assembleia de Deus. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Eu quero a sua igreja, você é um pastor de igreja. A mesma coisa que você colocou para mim. Manda. Se o adventista tiver, tá bom. Agora eu vou na sua igreja, um irmão da igreja lá, cooperador, não sei quais os nomes que vocês usam, e ele falou o seguinte: olha, eu senti, na minha interpretação, que eu posso fazer a oração da Ave Maria na minha casa. Ele também vai ter problema como membro de sua igreja. Ou ele vai continuar passando lição de escola dominical, sendo que agora ele acredita que Maria é, de fato, a mãe de Deus e que Maria realmente é o que ele pode orar. Exato. E se ele decidir agora fumar? Vamos lá. Ele também vai ter problemas. Então, veja bem, vamos separar duas coisas aqui. Porque senão fica confuso na cabeça de quem não nos ouvindo. Terminar a pergunta, tá. Pode Nós temos que separar o que são as regras de uma denominação. Por isso que eu estou insistindo no nome CNPJ, para você ser membro daquela denominação, e o que são requisitos para a salvação. Isso aí. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para eu ser da igreja presbiteriana, tá lá no credo da igreja presbiteriana, tá no credo. Eu tenho no meu computador ali para mostrar que você tem que ser obediente a tudo que o presbitério dizer da igreja e tudo mais. Você tem que Então, se eu sou membro de uma igreja conservadora que não aceita bateria, ou que não, sei lá, qualquer coisa, ou que não aceita que mulher use calça comprida, ou que não aceita que mulher corte cabelo. São os usos e costumes daquela igreja. Para eu ser membro daquela igreja e coerente com o que aquela igreja apresenta, eu tenho que aceitar subscrever aquilo ali. Agora, isso não significa que a outra que está noutra igreja que corta cabelo vai para o inferno. Então, mas tem uma diferença. Uma coisa que você Isso daqui, gente, foi uma ótima explicação que ele apresenta ali. Ele dividiu. Existe a questão de credos locais aí da igreja e etc., práticas da igreja, e existe a questão de pontos de salvação. Ele assim, tem que se entender isso. Então, ao se afirmar ali no início que ele colocou que os adventistas não acreditam que quem não guarda o sábado não vai ser salvo, não tem possibilidade de salvação, não se encaixa nisso. Acabei de ler para vocês, li um documento da igreja ali, citei um texto aqui de Ellen White, inclusive. A igreja adventista não tem essa questão de só quem guarda o sábado, só quem está dentro da igreja adventista vai ser salvo. Pelo contrário, nossa crença, inclusive, acredita que a maioria dos salvos não são adventistas, não estão na igreja adventistas, tá bom? Isso aqui é só ficar com essa parte do vídeo hoje. Vou comentar outros trechos em outros momentos também, só para o vídeo não ficar muito longo, e a gente vai trazer mais conteúdos aqui para vocês. Deixa aí nos comentários ideias de vídeos, vou fazer aqui alguns estudos bíblicos com vocês também, explorando algumas questões das línguas originais também, para a gente se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus, com uma lupa cristã também, enxergando ali o que a palavra de Deus fala para nós hoje e sempre como cristãos, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo, até breve e tchau, tchau!